tudo bem? Eu sou a professora Ionara e agora nós vamos começar a nossa aula de matemática. Hoje o nosso tema são sólidos geométricos e figuras geométricas. Figuras geométricas. Vamos observá-las? Nós temos aqui 4 figuras geométricas. Nós temos o círculo, nós temos um retângulo, um quadrado e o triângulo. Essas são as figuras geométricas. Agora, nós vamos analisar as características dessas 4 figuras geométricas, começando pelo triângulo. Veja bem, o triângulo, ele tem 3 lados. Essas pontinhas, onde está sinalizado com a pontinha preta, são o que nós chamamos de vértices. Então, esse triângulo tem 3 vértices. Também aparecem no triângulo 3 lados, indicado aqui por essa seta. Então, aqui nós temos um lado, outro lado, outro lado. Então, nós temos como característica do triângulo que ele tem 3 vértices e 3 lados. Agora, vamos analisar as características do quadrado. Nós estamos vendo que o quadrado ele tem 4 lados iguais. Então, observando, nós teremos um vértice, 2, 3, 4 vértices. Então, nesse quadrado, nós temos 4 vértices e 4 lados, indicado aqui, ó, pelas setinhas que estão mostrando cada lado desse quadrado. Então, no quadrado, nós temos 4 vértices e 4 lados. Olha o retângulo. Se você observar, o retângulo, ele tem também 4 vértices e 4 lados. As mesmas características do quadrado. O que diferencia o quadrado do retângulo? No quadrado, nós temos 4 lados iguais. No retângulo, também nós temos 4 lados, porém, eles não são iguais, né? Nós temos 2 pares de lados iguais. 2 lados iguais na horizontal e 2 lados iguais na vertical. Mas a característica desse sólido geométrico retângulo são 4 vértices e 4 lados. Agora, vamos analisar aí, ó, o círculo, né? Nós temos o círculo. Esse círculo aparece pontinhas aqui? Não. Então, nós não podemos dizer que esse círculo tem vértices. Ele não tem vértices. Não tendo vértices, ele também não tem lado, porque a forma dele é arredondada. Todas essas figuras, elas são planas. Não podemos ver os lados e só podemos ver os lados e os vértices. Vou voltar aqui para o retângulo, né? Então, eu digo aqui que essa figura é uma figura plana, né? E nós só podemos ver o lado dela e os vértices. Então, essas são as principais características das figuras geométricas. Ou seja, todas elas são planas e só podemos ver os lados e os vértices. Agora, vamos analisar os sólidos geométricos? Analisando sólido geométrico, vamos começar pelo cubo. Nós temos aqui um cubo. Se você observar um desses lados do cubo, ele tem o formato de um quadrado, que é uma figura geométrica. Então, aqui aparece um dos lados, onde aparecem os vértices, né? E o lado que a gente chama de face. Então, aqui nós temos o lado de cima e o lado de baixo, que são 2 faces, né? Que chamamos de base, e nós temos 4 faces laterais. Nesse cubo aparecem 6 faces, e essas pontinhas aqui que são chamadas vértices. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse cubo nós temos 6 faces e 8 vértices. O paralelepípedo é outro sólido geométrico. Vimos aqui, ó, temos aqui também uma face desse paralelepípedo. Observando que também nós temos nessa face 4 vértices.
Observando a base aqui do paralelepípedo, podemos perceber que o tamanho e o formato é diferente da base lateral. Porém, nós temos aqui uma base, né, onde aparece também 4 vértices no paralelepípedo. Temos o cilindro, né? No cilindro nós não temos vértice. Veja aí, ó, que a base dele é arredondada. Nós temos a base de cima e a base de baixo. Porém, não aparece vértice. Por quê? Porque nós não temos ponta. Então, aqui, as laterais dele são arredondadas. O formato da base também é arredondada, tem a forma de um círculo, tanto em cima como embaixo. Então, nesse cilindro, nós não temos vértices. A pirâmide. Nós temos aqui, gente, uma pirâmide de base quadrada. Então, aqui, ó, é o formato dela. Nós temos uma pirâmide de base quadrada. Nessa pirâmide de base quadrada, a base aqui por trás, nós temos outra aresta, onde ela não aparece. Porém, a base dessa pirâmide, sendo quadrada, nós temos um vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. Juntando as arestas, as 4 vértices dessa pirâmide, nós temos aqui, ó, outro vértice. Então, o encontro de 4 arestas formou uma vértice. Então, aqui nós temos uma vértice, 2, 3, 4, 5 vértices. Então, nessa pirâmide, nós temos a base, né, como face. Nós temos 4 lados, que são 4 faces. Então, nós temos 5 faces. Nós temos 5 vértices e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Aqui nós temos uma esfera, que a gente conhece por bola. Então, nessa esfera, ela não tem aresta. Por quê? Porque nós não temos face, ou nós não temos as faces, porque ela é arredondada. Então, aqui nós não vamos encontrar também os vértices, que são as pontinhas. Na face aqui desse paralelepípedo, podemos ver aqui nós temos uma face, como nós já vimos anteriormente, outra face que são as duas bases. Aqui nós temos as laterais, então vamos contar. As linhas são chamadas de arestas, que são os encontros dessas faces. Primeiro, vamos contar quantas faces tem um paralelepípedo. Então, aqui nós temos a face de cima e a face de baixo, 2. Nas laterais, outra face, 3. 4 faces, 5, 6. Então, nós temos 6 faces no paralelepípedo. As arestas são aqui, ó, gente, são as linhas. Essas linhas aqui são os encontros dessas faces. Então, vamos ver contando na base de cima. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, aqui embaixo, 10, 11, 12. Então, nesse paralelepípedo, nós temos 6 faces e 12 arestas. Agora, vamos ver as pontinhas, que são os vértices. Então, nós temos um vértice, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Então, nesse sólido geométrico, que é o paralelepípedo, nós temos 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, que são os pontinhos. Agora, para lembrar o que é um paralelepípedo, eu trouxe aqui uma caixa. Essa caixa, gente, ela tem o formato do paralelepípedo que nós vimos. Aqui, ó, é o que nós chamamos de face. A parte de cima temos a face de baixo. Essas linhas aqui são o que nós chamamos de aresta e as pontinhas são os vértices. Novamente, nós temos outro sólido geométrico, né? Olha só, o formato da bola, tá lembrando o quê? Né? Então, nós temos aqui, ó, na bola, como aparece, ela tem o formato de uma figura geométrica de um círculo, né? E ela é considerada uma esfera, porque ela é arredondada. Nela não aparece vértices, né? E não aparece arestas. Então, vamos ver. O que lembram essas imagens? Nós temos aqui
uma lata de refrigerante, onde ela tem o formato de um cilindro. Nós temos aqui a base de cima, que tem o formato de um círculo, a base de baixo também tem formato de um círculo, porém, as laterais dela nós temos face arredondada. Então, aqui nós temos um formato de um cilindro, nesse sólido geométrico aqui. Aqui nós temos a pirâmide do Egito. Nessa pirâmide, como nós vimos, ó, temos a base, né? As faces, que são os lados, e temos também as arestas, né? Os vértices aqui nas pontinhas, e temos aqui, ó, as arestas, que são as linhas que ligam as faces. Outra imagem que lembra um sólido geométrico é o dado, que é muito usado em brincadeiras e em jogos. Esse dado, ele tem o formato de um cubo. Agora é com você. Clique na atividade abaixo e responda com muita atenção. Tenho certeza absoluta que você vai fazer tudo com muito capricho. Vamos lá? Até a nossa próxima aula. Um abraço.